Olá, tudo bem? Bem, meu nome é Jaci e vamos dar prosseguimento aos estudos, aos vídeos sobre escatologia. Escatologia é a palavra que define o estudo das últimas coisas. Escatos é os últimos, né? Elogia é o estudo. Então, o estudo das últimas coisas. E quando se fala em futuro, é algo que intriga a gente, talvez desperta um grande interesse em nós. E é algo que, na verdade, traz uma certa curiosidade, mas também a gente precisa ter um pouco de cuidado com relação a isso. É, quando se fala no futuro, existe muitos prognósticos, muitas teorias, e nós temos que embasear pela palavra, né? O ponto central quando se fala em escatologia, na realidade, não é uma grande tribulação, um caos que vai vir sobre toda a humanidade, né? Mas sim o retorno do Messias, Jesus Cristo. Em Apocalipse diz assim, o Senhor, Apocalipse 13:11, eis que venho sem demora, guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então Jesus, ele promete, eis que eu venho sem demora. Eu queria ler alguns trechos da palavra que eu separei aqui, que diz claramente sobre a vinda do Senhor. Vamos lá. João 14, de 1 a 3, diz assim: não se turbe o vosso coração. Creia em Deus e creia também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Mateus 16, 27 diz assim: pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Lucas 21, 27. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Mateus 24, versículo 27. Porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Veja bem, a palavra do Senhor está recheada, né, de promessas do retorno do Senhor Jesus. Porém, quando esse retorno acontecer, quando ele vier, o que vai acontecer? Né? Os discípulos questionaram lá em Mateus 24, a gente pode ler Mateus 24 e Mateus 25, ele trata das últimas coisas, Jesus falando aos discípulos sobre as últimas coisas. Quando os discípulos chegaram para o mestre e falaram assim: mestre, olha o templo suntuoso, né, poderoso, forte, olha que maravilha, né, grande templo, um lugar de adoração. Aí Jesus fala assim: olha, não maravilheis por essas coisas, porque não ficará pedra sobre este lugar que não seja derribado. Ou seja, aquilo que para eles era suntuoso, Jesus falou assim: olha, não se preocupe com isso não, isso aí é material, isso vai ser destruído. E realmente lá no ano 70, depois eu vou falar um pouco sobre isso, não agora, mas no próximo vídeo, ou nos vídeos à frente aí. No ano 70, o templo foi totalmente destruído, Jerusalém foi totalmente assolada e os judeus foram dispersos, né? E isso tem a ver com a profecia, depois eu vou falar sobre essa profecia, de forma que o que ficou em pé foi o muro que estava em volta daquela região onde foi construído o templo. Ficou uma parte do muro. Inclusive, esse muro foi deixado de propósito pelos romanos, que se chama hoje o Muro das Lamentações. Os romanos falaram assim: olha, esse muro vai ficar em pé para que os judeus olhem para ele e se lamentem pela destruição que ocorreu sobre este lugar. E hoje é chamado Muro das Lamentações, é onde os judeus peregrinam, vão atrás, e ali eles ficam horas e horas orando
de frente daquele muro, chamado Muro das Lamentações. Depois nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas eu queria me ater sobre a vinda do Messias. Quando Jesus fala, olha, não vai ficar pedra sobre pedra, e os discípulos então questionam, olha, mestre, fala conosco sobre o que vai acontecer, o que vai anteceder a sua vinda, né, os sinais, como que isso vai se dar. Aí Jesus pega e começa então a falar um pouco sobre isso. Ele fala assim, olha, vai haver terremotos, vai haver fome, pestes, enfim, vai haver uma série de atrocidades, mas não se preocupe com isso, porque isso são os princípios das dores. E quando Jesus fala sobre princípio de dores, ele está se referindo a algo semelhante que acontece com uma mulher quando ela vai dar à luz a um filho. Quem já é pai aí e já acompanhou a esposa na hora de dar à luz, ou quem é mulher e já deu à luz, sabe o que eu estou falando e o que Cristo falou. À medida que a criança está prestes a nascer, a criança está sendo prestes a ser gerada, então começa a se ter contrações, a mulher começa a ter contrações, são sinais de que essa criança ela está vindo ao mundo. Quando Jesus fala sobre princípio de dores, ele está falando sobre esse princípio de contrações, e à medida que se aproxima o dia da vinda dessa criança, e nós estamos falando aqui sobre a vinda de Cristo, quando se aproxima, essas dores elas começam a ficar mais intensas e o intervalo de tempo entre uma contração e outra ela diminui. Ou seja, só vai se intensificando a dor até que a criança é gerada. Então, quando Jesus fala sobre o princípio de dores, sobre essas tormentas, ele está falando assim, olha, não se preocupeis com isso, porque é necessário que isso ocorra. Mas ele também fala assim, não se engane, muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, farão milagres, prodígios e enganarão a muitos. E ele está falando enganar a muitos, são muitos daqueles que são escolhidos. Então preste atenção no que eu estou dizendo para você. Nós estamos vivendo dias em que essas contrações elas estão ficando mais intensas, mais fortes, né? E o espaço de tempo entre uma contração e outra, ela tem se intensificado. Jesus está prestes a voltar. Olha a pandemia que nós estamos, né? Quem diria que a humanidade, ou no Brasil, para sair de casa você teria que sair com a máscara no seu rosto. Para entrar no supermercado você tem que passar álcool nas mãos, no carrinho, nos objetos, numa cestinha. Andar de máscara, entrar e sair de máscara, ser contado as pessoas que vão entrar nos lugares, não ser aberto para você entrar à vontade. Lojas sendo fechadas, né? A economia entrando em colapso no mundo em todo. Meus queridos, isso são princípios de dores. E não se engane, as coisas não vão melhorar. Eu não quero ser pessimista para vocês, mas não se engane, não será mais fácil daqui para frente. Será após a vinda do Messias, mas até lá, essas dores elas vão aumentar e o intervalo de tempo eles vão se encurtar. Não é só uma pandemia, vai vir fomes. Não se engane, governos hoje estão desesperados, economicamente falando. Países estão se preocupando com o dinheiro. Está se falando numa reunião em janeiro, por exemplo, quando vai se falar sobre economia mundial. E se falamos sobre economia mundial,
eles estão querendo dar uma guinada com relação aos modelos econômicos mundiais. Pesquise para você ver. Meus queridos, Jesus, ele está à porta. As coisas estão acontecendo e o ponto central é a vinda do Messias. Mas não se engane, são princípio de dores. Vai chegar um momento em que pessoas vão se levantar como líderes mundiais, vão querer se colocar na posição de líderes, vão se colocar como Cristo, porque muitos lá atrás já vieram, mas não teve expressão, né? Apesar de ter levado muitos, né, atrás de si. Mas não se engane, virão outros, até que vai chegar um que vai ter uma certa capacidade, uma força, revestido de autoridade, mas autoridade satânica, em que vai se titular como grande Messias, em que as multidões vão seguir. Esse vai fazer sinais e maravilhas, vai fazer, como diz na palavra, descer fogo do céu. Creia no que estou falando. Jesus, ele está voltando. Escatologia, meus queridos, é para que a gente realmente aprenda, se prepare e esteja, de certa forma, alinhado com a palavra do Senhor e não ser enganado com as promessas que virão a seguir. Tá? Jesus, ele vai voltar. Lá em Atos capítulo 1, você pode ler lá do versículo 1 ao 12. Foi quando Jesus ele deu as últimas orientações para os seus discípulos e ele foi assunto ao céu. E aí apareceu 2 anjos no meio deles e falou assim, olha, ali havia em torno de 500 pessoas. E falou assim, olha, por que vocês estão olhando para lá, para o céu, para o alto? Jesus, ele foi encoberto por uma nuvem. E aí os anjos falaram assim, olha, ele, da mesma forma com que ele subiu, ele há de voltar. Meus queridos, a promessa dele voltar vai ser conforme Zacarias previu lá no Antigo Testamento. Ele foi assunto aos céus do Monte das Oliveiras, e ele vai voltar sobre o Monte das Oliveiras. A palavra diz que quando os pés do Senhor tocar o Monte das Oliveiras, ele vai se fender ao meio. Grande poder, e Jesus com poder e glória, ele descerá sobre a face da terra para governar. Mas isso será assunto nos próximos vídeos, tá? Fique atento, eu vou lançar lá, poste esse vídeo, comente, coloque nos seus grupos, porque isso é assunto muito importante e nós precisamos nos preparar para isso, tá? Que o Senhor possa abençoar a sua vida, fortalecer você e que nós possamos estar preparados para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.